Olá, bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Adolfo. Uma pergunta que muita gente faz, fala, Adolfo, como é que você faz para estudar? Como é que você faz para manter uma linha de estudo? Uma linha de estudo é assim, Adolfo, como é que você faz, cara? E eu vou falar pra vocês, é difícil, tá? É difícil, porque, cara, eu sou um cara que hoje, se eu pego um livro de história, eu gosto. Se eu pego algum livro da minha área, que é a que eu estudo mais, né, que é a crítica textual, o grego do Novo Testamento, eu me sinto fascinado. Se eu pegar um livro sobre literatura, eu fico fascinado. Se pegar qualquer coisa, cara, eu fico fascinado. Então, assim, como a gente manter o foco? Como manter o foco nos estudos numa área específica? Por quê? Uma vez eu perguntei para um rapaz, falei assim, meu, você quer se especializar no que? Ah, eu quero me especializar no grego, no hebraico, no judaísmo, no Novo Testamento. Eu quero me especializar. Tipo, quando eu vejo uma pessoa dentro dessa perspectiva, eu falo, mano, esse cara tá mais perdido do que segue em tiroteio. Mais perdido do que segue em tiroteio. E eu já dei essa dica, mas o que eu faço? 60% dos meus estudos são relacionados a grego e Novo Testamento. Grego e Novo Testamento. Você pode olhar atrás de mim, você vai ter só Novo Testamento grego, dicionário e praticamente isso. Você não tem mais nada. Mais nada. Na minha estante é isso que eu tenho. Tá? Tem alguns livros de um lado, alguns livros de Ellen White, algumas bíblias de estudo, algumas coisas sobre literatura mundial, né, como Edward Gibbon, Thomas Hobbes, Max Weber, Voltaire, algumas coisas bem simples. Coisa assim que é o básico que todo mundo tem que saber, né? Ainda mais eu que estou estudando história. Então, como manter o foco? Por exemplo, como conciliar o estudo do grego bíblico no sentido de língua com o estudo de história que eu estou fazendo agora, né? E aí vem a dúvida. É difícil, mas a gente tem que tentar manter o foco. Esses anos todos, eu tenho mantido o foco na linha do grego. Por exemplo, hoje mesmo, passei num selo e trombei com esse cara aqui, ó. Léxico analítico do grego do Novo Testamento. Eu trombei com esse cara aqui. Adivinha o que aconteceu? Ele estava na minha estante. Olha que eu não tinha dinheiro não. Trombei, tinha um amigo meu. Já abracei, já falei, ó, opa, parou. Só que você vai ter que levar isso aqui. E eu não tenho dinheiro. Então, basicamente isso aí. Né? Um léxico. Mas você fala, nossa, Adolfo, mas você já tem tantos. Mas eu não tinha um léxico analítico em língua portuguesa, né? Ainda mais um do Joaquim Azevedo e do Isael Santos Souza Costa, né? Joaquim Azevedo é um cara que foi professor muitos anos no IAN, Instituto Adventista de Brasília. Ele lançou até um léxico, né, sobre a língua copta, né? Ó, autor do Simplified Copt Dictionary Saidic Dialect, né, distribuído por Eisen Browns, né? E por aí vai, ele foi diretor lá do seminário e tal. E cara, eu falei, pô, velho, tá aqui, mais um léxico. Em cima da minha mesa tem o quê? 2 gramáticas, 2 Novos Testamentos gregos, uma Bíblia em português, um léxico analítico, né? Um caderno para fazer anotação, a lição da escola sabatina, o caderninho de anotação dos alunos. E por aí vai. É assim que eu faço. Em cima da minha mesa nunca sai aquilo que eu estou estudando. Nunca sai aquilo. Então, por exemplo, dentro da minha perspectiva, eu estudo grego do Novo Testamento, nunca sai o Novo Testamento de cima da minha mesa. Então eu mantenho sempre o foco. As outras coisas eu leio quando dá. Por exemplo, eu li alguns livros sobre história, né? Li sobre Edward Gibbon, li Histórias e Contos, Heróis e Vilões do Império Romano. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, terminei de ler um livro do Wilbur Pickerig, né? Que é depois que eu li esses 2 livros, eu li o livro do Wilbur Pickerig, God Has His Preserved Text. Depois disso, o que eu fiz? O que eu estou fazendo? Eu estou lendo o texto do Novo Testamento do Bruce Metzinger. Com o Bart Ehrman, né? O Bart Ehrman que atualiza esse livro aqui. E estou lendo, por quê? Porque é a minha área. Então, God Has Preserved His Text é a minha área, é a área que eu trabalho, que eu mais estudo. O texto do Novo Testamento do Bruce Metzinger também é a área que eu estudo, né? 2 Novos Testamentos gregos sempre em cima. Então é sempre desse foco. Depois que eu terminar de ler esse livro, o que eu vou fazer? Pode ter certeza, meu irmão. Eu vou ler o Leviatã. Eu vou ler o Leviatã do Thomas Hobbes. Eu não posso, cara. Tá na minha lista.
Entendeu? Então é assim, eu vou intercalando, mas eu sempre estudo mais pesado aquilo que eu passo. Aquilo que eu tenho que estar me atualizando, que é o grego do Novo Testamento, que é a crítica textual. Eu sempre me foco nisso, mas eu sempre tento tirar uma parte da minha leitura para outras coisas. Porque primeiro eu já estou sentindo necessidade nesse aspecto. Segundo, porque eu estou estudando história, então eu tenho que estar conciliando. Mas Adolfo, eu não sei o que seguir, eu acho fascinante o Antigo Testamento, eu acho fascinante o Novo Testamento. Não que você não possa estudar os dois, mas é interessante que você se especialize em alguma coisa que te marque. Ah, eu gosto de hebraico, eu gosto de grego, eu gosto de latim, eu gosto de história da igreja. Alguma coisa que quando as pessoas olham para você, elas marquem você. Né? Elas marquem, eu sou o apologetão. Então você é o apologetão, mano. Fechou? É isso. Alguma coisa que marque você. Então, isso que você quer ser marcado, você vai estudar com mais profundidade. Ponto. As outras coisas você vai ter que conhecer. Todo mundo tem que conhecer, para não passar despercebido. Mas você também não precisa ser um especialista, um PhD, um gênio de Konoha dentro desse assunto. Mas então você tem que fazer o quê? Manter o foco. 60% de 10 livros que você lê na sua vida, de 10 livros que você lê no ano, 6 tem que ser a área que você atua. 4 pode ser de outra. É assim que eu trabalho. Pode ser 7 da sua área e 3 de outra. É assim que você pode trabalhar. Se você quer ler 5 da sua área e 5 de outra, beleza. Você tem que manter sempre a maior parte do seu estudo sempre na área que você pesquisa. Porque senão você vai estudar um monte de coisa, você não vai saber nada. Você vai saber tudo, mas superficialmente, né? E você vai ser fraco. Você vai ser fraco. Vamos supor, eu não sou especialista em profecia. Não estou dizendo que eu não entenda. Mas não é a minha área. Então eu não posso falar de profecia aqui para vocês, sinceramente, porque eu vou estar fazendo uma abordagem mais evangelística. Por quê? Porque o ponto de vista profético que eu conheço é com base na igreja que eu frequento. Ok? Então eu já não posso chegar aqui e fazer um vídeo. Depois até posso, mas eu não estaria sendo coerente dentro dentro do mundo teológico, dentro do mundo acadêmico, em apresentar todas a boa parte das vertentes, as mais conhecidas, porque eu não conheço elas necessariamente, entende? Agora, vamos falar de crítica textual? Pô, mano, tamo aí, é assim que funciona. Vamos falar um pouquinho sobre as introduções sociológicas. Eu acho que eu já li algumas obras, tenho que ler muito mais para poder falar com mais profundidade, mas a gente vai trabalhando nesse conceito. E é isso, então você tem que estudar aquilo que você quer ser conhecido, aquilo que você gosta, estude com mais profundidade, mas conheça as outras áreas. Né? É simples assim, não é nada complicado, não é o fim do mundo, não é um apocalipse. É simples. Aí você vai falar, mas você começou o vídeo falando, é complicado. É complicado porque quando eu vou comprar um livro, eu olho e falo, mano, eu preciso comprar esse livro. Mas eu chego na livraria, alguma coisa, mas aquele livro lá tá muito doido. Entende? Então existe toda essa complexidade, essa ânsia que a gente tem que controlar. Né? A gente não consegue comprar tudo aquilo que a gente quer, a gente não consegue estudar tudo aquilo que a gente quer. A gente tem que se focar, analisar e bola para frente, se virar nos 30, né? Se virar nos 30. Nos últimos 7 anos o que eu tenho comprado é praticamente material de grego, de hebraico, né? E por aí vai. Agora eu estou começando a dar uma diversificada, né? Ainda mais por causa da faculdade. Estou tentando dar uma diversificada, estou conseguindo acertar algumas contas e por aí vai. Então estamos juntos aí no campo de batalha. Deus abençoe seus estudos. Como é que você vai fazer para focar nos seus estudos? Cara, eu sigo 60-40. De 10 livros que eu leio, 6 são da minha área, 4 são de áreas gerais. Não que essas 4 áreas gerais não estejam relacionadas ao conhecimento ou não ajudem o conhecimento que eu necessito dentro dos outros 6 livros, dentro da outra área. Porém, eu trabalho nessa perspectiva e me sinto muito bem. Né? Acabo conhecendo um pouco de história, um pouco de filosofia, um pouco de sociologia, um pouco de Bíblia no geral. Né? E vamos seguindo, tá? Fique com Deus. Deus abençoe seus estudos. Para você talvez seja melhor 7 para 3, né? 7 da sua área, 3 da outra, 5 da sua área, 5 para diversificar. Porque a gente precisa de um conhecimento geral, mas a gente também precisa ser conhecido ou ter uma profundidade em alguma área. Por quê? Porque toda igreja precisa de um cara que entende de profecia, toda igreja precisa de um cara que tenha uma abordagem de cunho apologético doutrinário. Precisa. Toda igreja precisa ter um cara que conheça de política, conheça de
de história da religião, precisa, não adianta ficar só no superficial. Então, é dentro desse caminho. Esse tempo atrás, então, um rapaz em contato comigo, e aí eu falei para ele, mano, você quer seguir que caminho? Velho, eu não sei, tal, aqui na minha igreja, a igreja é fraca e não sei o que. Eu falei, mano, existem dois caminhos que você pode seguir, apologeta ou exegeta. Apologeta, você vai fazer isso, isso, isso. Você vai estudar isso, isso, isso. Exegeta, você vai fazer isso, isso, isso. Exemplo de apologeta, tal cara, tal cara, tal cara. Exemplo de exegeta, tal cara e tal cara. Qual que você se identifica mais? Não que você sendo apologeta você não vai fazer exegese, e não que você sendo exegeta você não vai fazer apologia. Porém, um exegeta não fica fazendo apologética a todo momento, fica brigando, tentando conhecer os outros. Não, um apologeta não faz isso. Um exegeta não faz isso. E um apologeta nem sempre fica fazendo interpretação de texto, né? Olha que interessante, alguém vai falar assim, pô, louca, você tá zoando comigo que um apologeta não faz exegese. Nem sempre, necessariamente não. E você vê a diferença entre um apologeta e um exegeta na lata. Quando você vê o cara dando alguma explicação, você já sabe dizer se ele é apologeta ou não. Se ele é um exegeta ou não. Fica simples. Alguns, até teve um rapaz no canal que chegou. Você quer dar uma de exegeta, mas não dá certo. Eu nunca falei aqui que eu quero dar uma de exegeta. Nunca fiz uma abordagem aqui do ponto de vista exegético. Nunca. Então como é que o cara vem falar que eu sou exegeta se eu nunca me afirmei nesse sentido? Eu sempre trabalho no princípio crítico textual. Claro, às vezes eu faço uma explanação de um determinado texto, de um determinado tema, alguma coisa assim, né? Alguma coisa nesse sentido, mas porque é necessário. Como o canal relaciona-se com o grego, e o pessoal também pergunta, então às vezes eu tenho que trabalhar alguma abordagem nesse sentido, mas não é necessariamente o meu foco, né? Não é necessariamente o meu foco. Mas, tamo junto aí. Deus abençoe seus estudos. Mantenha o foco. Tá? Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo. E vamos tentando descobrir aí qual que é a nossa área. Como manter o foco. Porque é difícil.